Olá, tudo bem? Eu me chamo Juarez Nascimento. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Você já se perguntou quem são aqueles gigantes que aparecem na Bíblia? Lá em Gênesis 6:4, que tipo de seres eram aqueles? Que tipo de seres humanos são eles, se é que eram seres humanos? Vamos lá então. Essa expressão em hebraico, que muitas traduções interpretam como sendo gigantes, é a expressão Nefilim ou Nefilins. E ela significa, por exemplo, caídos, gigantes em estatura, guerreiros, heróis, pessoas de fama e tiranos. Uma das peculiaridades da língua hebraica é esta, de admitir vários sentidos ou várias traduções para uma única palavra. E muitas vezes a tradução dessa palavra pode ser antagônica, como por exemplo eu li agora há pouco para você ali. Nefilim significa heróis ou tiranos. São duas expressões distintas, antagônicas, né, que fazem oposição entre si. De um lado o herói, do outro lado o tirano. Então o hebraico também tem disso. E isso dificulta muito a nossa tradução e a interpretação bíblica e a aplicação também para textos onde palavras assim elas aparecem. E não é só aqui que aparece não, em outros textos mais do Antigo Testamento também há aparições de palavras que a gente não sabe muito bem ou exatamente o que elas significam. Mas vamos lá. Sobre os nefilins pode destacar algumas interpretações, mas eu vou me deter aqui em basicamente duas. Lá em Gênesis 4 fala da linhagem de Caim. Caim foi aquele que cometeu o assassinato, matou o seu irmão. E na linhagem dele, dentre os outros filhos que ele teve, aparece Lameque, que também cometeu o assassinato. Matou um homem e um menino. Ou seja, a linhagem de Caim, pegando somente o texto bíblico ali, ela aponta que é uma linhagem que não é muito boa. Dois assassinatos dentro da mesma, ou três assassinatos dentro da mesma família. Caim matou o seu irmão, Lameque matou um homem e também matou um menino. Então temos aí a linhagem de Caim, que não é tida não como tão boa assim. E no capítulo 5 de Gênesis, logo depois dessa linhagem de Caim que é apresentada ali, também é apresentada a linhagem de Sete. Sete foi o filho que, entre aspas aqui, substituiu o filho Abel, do casal Adão e Eva. Abel que foi morto pelo seu irmão Caim. Então, na linhagem de Sete, ela vai se desenvolvendo e chega em Noé, que onde Deus olha e fala, esse homem ele é justo. E aí fala assim, Noé, construa a arca para eu poder salvar você e sua família. Ele constrói a arca, chove, tem um dilúvio, e somente as pessoas que estão na arca sobrevivem. Os demais acabam todos sendo extintos. Então temos a linhagem de Caim, não tão boa, e a linhagem de Sete, que é uma linhagem onde Deus vê que há justiça, há pessoas boas ali. Então, nesse sentido, temos a linhagem de Caim, a gente pode chamar de filho dos homens, que o texto de Gênesis 6 nos mostra, e a linhagem de Noé, né, de Sete, sendo os filhos de Deus, que, via de regra, nos textos bíblicos do Antigo Testamento, apontam como sendo os filhos de Deus pessoas justas, pessoas corretas diante de Deus. Então, logo aponta para a linhagem de Sete. E nessa junção, onde o texto diz que os filhos dos homens acabam tendo relações com as filhas das mulheres, temos ali os nefilins, casamentos de família de Caim e descendentes de Sete. A outra linha de raciocínio diz que os filhos de Deus, ou melhor, os filhos dos deuses, aí tem um plural, né? Filhos dos deuses, que o texto nos mostra ali, eram pessoas nobres, são palacianos, pessoas que moram nos palácios. Então, os filhos dos deuses, nesse texto, são pessoas que são a sua nobreza, moram nos palácios. E os filhos dos homens são quem? As pessoas comuns, que moravam ali, que estavam subjugados, que estavam dentro daquele reino. E aí o resultado do quê? Os nobres casando com os plebeus resultam-se nos nefilins, os filhos dos homens e os filhos dos deuses, tendo esse casamento, essa relação aí, acaba gerando os nefilins. Então essa é a segunda vertente. A terceira vertente diz que os filhos de Deus são anjos e os filhos dos homens são os seres humanos mesmos.
lá em Gênesis 6 diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. E também fala sobre os filhos dos homens lá em Jó, por exemplo, 1:6, 2:1 e 38:7. A expressão filhos dos homens, que muitas vezes é traduzido por anjos, ou melhor, lá em Jó é mais bem visto, né? Vê-se com mais frequência como os anjos. A expressão hebraica é Ben Elohim, filhos de Deus, e traduz-se por anjos. Então tem essa ideia de que sejam anjos esses filhos de Deus. E também há um livro de Enoque, um livro apócrifo, que diz bem assim: e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos de Deus, viram essas filhas dos homens, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Ou seja, em Gênesis dá a ideia de que filho de Deus, né, filhos de Deus são os anjos. Em Enoque reforça isso, que os filhos de Deus, os anjos, viram as mulheres, acharam-as belas e vieram para poder enamorar-se com ela, ter relações com ela, e desse resultado nasceriam os nefilins. E fora o texto de Enoque, que é um texto apócrifo, tem também um texto lá no Novo Testamento, Judas 1:6-7, que um pouquinho antes ele cita até mesmo o profeta Enoque. E ele diz bem assim, Judas 1:6-7: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua morada, ele os tem guardado em trevas, preso em correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Judas 1:6-7. Aos que acreditam, aos que defendem essa teoria, essa tese de que os anjos coabitaram com as mulheres e o resultado dessa coabitação geraram os nefilins, eles afirmam o seguinte: que primeiramente o diabo caiu sozinho, e depois os demais anjos caíram de suas posições. E aí sim, eles tomaram as filhas dos homens, tiveram relações sexuais com elas, e elas geraram os nefilins. E ainda há outra questão nesse sentido também. O diabo caiu, e com ele caíram milhares de anjos. E antes do dilúvio, 200 anjos, que está lá em Enoque, teriam caído em suas posições também. E são esses 200 que coabitaram com as mulheres, resultando nos nefilins. E daí seriam esses 200 também que estão presos, acorrentados no inferno, conforme diz lá em Judas 6, né, acorrentados nas trevas, que estão preparados para o grande dia. E Pedro também, em sua carta, ele acaba reforçando isso, que desses demônios aí, 4 deles serão libertos para poder atormentar a terra. E esses anjos que estão acorrentados lá, eles não estão livres como os outros mais aí, porque eles são muito piores do que eles. Não só pela relação sexual com mulheres e tudo mais, mas porque são muito mais ferozes, muito mais, como a gente pode dizer, aterrorizantes. Eles fazem coisas muito mais pesadas, são muito mais poderosos do que esses que estão soltos por aqui. Tá certo? Então espero ter te ajudado um pouco aí nessa questão de entender quem são os nefilins, que tipo de espécie são eles. Só mais uma pinceladinha aqui. São teorias, não se tem algo concreto ainda, porque a expressão em si já é difícil de ser traduzida. Então se busca em outros lugares, no contexto, em outras literaturas, para poder tentar chegar a um consenso. Não chegando, temos aí essas 3 posições ao qual eu disse antes. Onde a primeira fala que o filho dos homens são da linha de Caim, e as filhas de Deus são da linhagem de Sete. E a outra teoria diz bem assim, que os filhos de Deus, ou filhos dos deuses, são os nobres que moram em palácios, e os filhos dos homens são as pessoas comuns, e a relação deles resulta em nefilins. E por último agora, diz que os nefilins são resultados da relação entre demônios e as mulheres.
Curte, compartilha esse vídeo se te ajudou, se te trouxe alguma luz. E que Deus te abençoe e até a próxima.